Queria cumprimentar a todas as trabalhadoras da educação e a todos os trabalhadores da educação que compareceram à nossa Assembleia. Convidar, inclusive, as pessoas que estão mais aos fundos, que talvez venham mais para frente para nós. Também os que estão mais nas laterais, mais distante. Quem sabe nós pudéssemos nos concentrar aqui nessas duas alas aqui mais centrais. Eu acho que facilita até para a gente ter um contato visual melhor com todas e todos. Então eu vou explicando aqui a nossa pauta e na sequência coloco em votação a nossa pauta. O pessoal aqui está se queixando, está um pouquinho baixo. Para mim está bom. Outra questão, nós queríamos ver se os ouvintes aí nos ajudem, se tem algum surdo na sala, algum trabalhador de educação deficiente auditivo, que venha aqui para frente, porque nós temos um tradutor que estará aqui na frente. Então, para facilitar a tradução, é importante que esteja próximo aqui. Tá? Os nossos tradutores estão aqui à disposição. Eu queria, então, pedir mais uma vez, aqui aos coordenadores regionais, em especial, o auxílio, para convocar as pessoas que estão do lado de fora do nosso recinto, para que todos adentrem, para nós podermos aprovar aqui, com tranquilidade, a nossa pauta da Assembleia Estadual. A nossa pauta, pessoal, ela consta aqui de alguns itens que eu vou, então, estar informando. Nós iniciamos a nossa Assembleia com informes, será informes da Executiva. Se surgir algum informe geral, eu, inclusive, peço aqui a compreensão de todos para que nós não façamos informes variados aqui, informes que realmente interessem a esta Assembleia. Nós vamos abrir para informe geral que tenham um foco aqui na nossa Assembleia. Depois, nós vamos ter o informe do Conselho Deliberativo e depois nós passaremos para o ponto de reforma da Previdência. Nós vamos ter aqui a Tamara, ela que é economista do DIESE e que atua com o sindicato, ela vai então fazer aqui uma fala de mais ou menos 20 minutos sobre a reforma da Previdência. Na sequência, nós teremos a análise de conjuntura, e por último nós teremos os encaminhamentos. Essa questão da campanha salarial, que é um dos pontos que nós divulgamos também para a Assembleia, ele estará junto nos informes e as pessoas terão oportunidade de, durante as falas de conjuntura, fazerem fala também referente a essa questão da campanha salarial, certo? Então, é esse o processo que nós teremos. Nós teremos os informes, de como as coisas estão em relação às negociações com o governo, essa parte aí de informes da Executiva, informes gerais, informe do Conselho Deliberativo e depois a fala, então, em relação à reforma da Previdência. Por último, então, a análise de conjuntura e, a partir da análise de conjuntura, os encaminhamentos desta Assembleia. Está bem? Então, eu coloco em aprovação a pauta da nossa Assembleia Estadual. Todas aquelas e aqueles que estão de acordo com a nossa pauta, por favor, levantem o seu cartão. Ok. Obrigado. Podem baixar. Os contrários a esta pauta. Abstenções. Então, está aprovada a nossa pauta de acordo com o que nós apresentamos aqui. Durante o período que ficou da nossa última Assembleia até o momento, nós tivemos algumas coisas e é importante que a gente possa estar retomando aqui, apesar de que a maioria dos informes, eles já foram dados através de boletins, que foram informados à categoria, e eu acredito que a maioria das informações elas já estejam socializadas entre todos. Mas os últimos ocorridos é que nós, então, vamos dar maior atenção. Vocês lembram que no ano passado nós fizemos uma Assembleia, nós aprovamos a nossa campanha salarial,
Essa campanha salarial começou a ser executada já no mês de janeiro, quando o secretário de Educação foi anunciado, nós já encaminhamos a ele um pedido de audiência e, a partir daí, nós tivemos 2 reuniões com o secretário da Educação, onde nós trabalhamos a nossa pauta da campanha salarial. Essa pauta, ela é composta centralmente por 4 pontos, que é a questão do reajuste do piso nacional para todos da carreira, a questão da descompactação, a questão do nosso plano de carreira. Vocês sabem que no ano passado se terminou um processo estabelecido através da Lei 668 de descompactação, e a partir desse ano, então, nós estamos retomando esse debate sobre carreira, porque a nossa tabela salarial, a última tabela salarial, conforme a 668, ela segue ainda uma lógica de desestruturação, ela não tem uma estrutura fixa, com percentuais fixos entre as referências e os níveis. E essa proposta, então, ela contempla o seguinte: 50% de diferença da letra A até a última letra na horizontal e 100% na vertical, sendo, então, do nível médio para a graduação 50%, 75% para pós-graduação, aliás, 50% para 75% para pós-graduação, 85% para mestrado e 100% para doutorado. Então, essa é a base da estrutura de tabela salarial que nós estamos trabalhando com o governo. Na primeira audiência, nós levamos essas questões, o governo pediu para que nós reapresentássemos a nossa tabela salarial, a nossa proposta de carreira, nós reapresentamos, e de lá para cá nós estamos cobrando para que o governo nos dê respostas. Ele afirmou que a intenção da Secretaria de Educação é promover uma retomada dessa discussão, para que nós voltemos a ter uma estrutura de carreira mais adequada à realidade, inclusive nacional. Nós hoje estamos prejudicados, mas que até o momento nada de efetivo foi feito, certo? Então, essa é uma questão. Outra questão em relação ao reajuste do piso nacional. Na primeira audiência, acabava de ter sido dado o reajuste do piso nacional e nós não tivemos isso aplicado aqui no nosso estado. Então, nós levamos isso ao secretário, que essa era uma necessidade, porque, afinal de contas, não adiantou ter um processo de descompactação, ainda que mínimo, que já foi feito, se agora você novamente ter um reajuste, ele não é repassado a todos, nós já compactamos de novo a nossa tabela salarial, certo? Então, naquela audiência, o secretário disse que estavam assumindo agora, que a princípio não tinha uma posição clara. Na segunda audiência, nos foi apresentado os números em relação ao comprometimento do Fundeb em relação à folha de pagamento. Eles mostraram o histórico nosso, nós sabemos, começou lá em 2015, quando nós estávamos acima de 95% de comprometimento da folha. Essa era a grande questão usada pelo Deschamps para dizer que não dava para fazer um processo de descompactação maior, tinha que melhorar esse coeficiente. Esse coeficiente, de fato, melhorou, e muito. Tanto é que, na 668, dizia que se não ficasse abaixo de 85% de comprometimento, nós não teríamos tido o reajuste, o último reajuste da tabela salarial no ano passado, da descompactação. Só veio porque teve essa melhora. E de lá para cá, continua melhorando esse comprometimento. Sendo que para 2019, a projeção é que nós teríamos 82% de comprometimento da folha de pagamento do Fundeb na folha de pagamento, o que é muito positivo em termos de possibilidades, né, de concessão de reajuste. Mas, nessa audiência, eles mostraram uma projeção de que, se o reajuste do piso nacional fosse concedido a todos, isso teria um impacto de apenas 1% a mais de comprometimento do Fundeb com a folha, de 82% passaria para 83% de comprometimento. Isso nos deu uma abertura importante naquele momento, e inclusive nós dissemos, bom, então isso aqui já é uma proposta, vai ser para todos então o reajuste? E aí que eles disseram que não, que isso ainda tinha que ser acordado com o governo e assim por diante, mas que até a Assembleia, até a data de hoje,
nós teríamos uma nova audiência e que respostas efetivas seriam dadas sobre essa questão, já de como seria o processo de negociação da nova carreira, da descompactação a partir de agora, e também com relação ao reajuste do piso nacional. Nós ficamos, então, cobrando do governo, mandamos um ofício na semana retrasada para o governo, pedindo quando é que seria, então, essa audiência antes da Assembleia. O governo não se manifestou. Na semana passada nada veio, nós voltamos a ligar e pressionar, e na sexta-feira, então, veio uma resposta que na segunda-feira nós teríamos uma audiência, na segunda-feira às 16h30, nós teríamos uma audiência com o secretário, e ele nos apresentaria um documento em resposta a essa questão. Isso não aconteceu. Nós, na segunda de manhã, 11 horas, tivemos a informação que eles nos informaram que o secretário não poderia, porque teria sido convocado pelo governador, e que o documento seria entregue por um diretor da sede, nos encaminharia, então, o documento que eu tenho em mãos aqui. Nós continuamos cobrando, assim por diante, e chegou a ser anunciado que nós teríamos, então, audiência na manhã de hoje. E depois eles voltaram atrás, dizendo que não teria audiência e que, então, a sede nos encaminharia o seguinte documento que eu vou ler para vocês, a resposta aos nossos pontos de pauta, inclusive em relação à chamada dos concursados no último concurso. Senhor coordenador, com os habituais cumprimentos, dirigimos-nos a Vossa Senhoria a fim de comunicar o recebimento do ofício expedido número 75/2019, de 2/4/2019, por intermédio do qual solicita audiência para tratar da proposta referente à pauta salarial. Quanto aos pontos elencados no ofício, cabe-nos destacar: número 1, a anistia das faltas, ou seja, o procedimento de exclusão das faltas dos assentamentos funcionais dos servidores, conforme acordado em audiência anterior, será efetuado após a conclusão de análise de eventual ajuizamento de ADIM, quanto a determinados artigos da Lei Complementar número 716 de 2018, cujos vetos foram derrubados pela Alesc. Ora, o que eles se comprometeram naquela audiência anterior? Que no dia seguinte nós já saberíamos quando é que essas faltas seriam tiradas da nossa folha de pagamento. Agora, depois de 40 dias, eles nos dizem ainda que precisa ver que não sei o que, Então, aqui se percebe claramente a má vontade em fazer valer o que eles mesmos anunciaram para nós. Número 2. Conforme a reunião realizada em fevereiro de 2019, entre representantes do sindicato e a equipe da sede, com a presença do senhor secretário, o governo do Estado está promovendo ajustes na estrutura administrativa do Poder Executivo, inclusive com a proposta de reforma já na Alesc, com vistas a criar condições financeiras que venham a suportar novo incremento salarial na folha de pagamento do Magistério Público Estadual. É importante destacar que somente no ano de 2018 houve uma concessão de reajuste salarial no patamar de 10%, o que na verdade não foi reajuste salarial e sim descompactação, como sempre frisou, inclusive o próprio secretário da época, o Deschamps. Portanto, em relação a este aspecto, e reforçando o que fora dito no último encontro, o que fora dito que tem condições de dar reajuste. Revela-se a necessidade de, primeiramente, acompanhar o resultado das ações estruturantes do governo do Estado para, oportunamente, verificar-se a realização das condições, inclusive legais, lei de responsabilidade fiscal, para eventual concessão de aumento de despesa com pessoal da Secretaria de Educação. Totalmente evasivo, não dá nenhuma pista de como que se resolvem as coisas. 3. A manutenção dos valores referentes ao auxílio alimentação é de competência da Secretaria de Estado de Administração, uma vez que o gerenciamento dos recursos financeiros relacionados a este benefício, mesmo dos professores, é efetuado na Diretoria de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas. Mas também não é dito aqui se isso foi encaminhado para essa diretoria, se não foi encaminhado ou o que foi feito em relação a isso. Não dá nenhuma pista, apenas dá essa informação. Número 4. Quanto à chamada de aprovados do concurso público de ingresso no Magistério Público Estadual, dos editais 271, 2017 da sede,
convém esclarecer que a vigência deste concurso é de 2 anos, prorrogáveis por igual período, e com o eventual surgimento de novas vagas, há a possibilidade de ampliação do número de efetivos, com a consequente realização de outras chamadas para suprir a demanda, conforme previsto nos editais e de acordo com o plano de ofertas educacionais dessa secretaria. Ora, vagas, nós comprovamos de A mais B que elas existem, fornecemos esse documento, inclusive junto a um abaixo-assinado organizado pelos concursados, nós levamos esse abaixo-assinado e junto às provas das vagas que existem, que é nada menos do que aquelas vagas que foram disponibilizadas para o processo de remoção. A remoção ela só pode ser feita em vaga excedente. Então, portanto, essas vagas elas já existem e a Secretaria de Educação, se quisesse, já teria todo o argumento para fazer provimento. Então, essa é a resposta, esse é o informe com relação à nossa campanha salarial. O que fica bem claro é que nós vamos ter que fortalecer a nossa luta se nós quisermos ter qualquer tipo de ganho salarial, de conquista para a nossa categoria. Passamos então para os informes gerais e depois os informes do Conselho Deliberativo. Ana Júlia está inscrita. Pessoal, eu queria primeiro assim, registrar e agradecer a todas as mulheres, porque no último Conselho de fevereiro nós tiramos, o Cinti tirou, de nós participarmos do 8 de março. E todas as mulheres que estão aqui, a grande maioria, contribuiu e estava na organização no seu município e na sua região, como na Grande Florianópolis, como Chapecó, Criciúma, em outras regiões do estado, aonde aconteceu o 8 de março. Então, acho que estamos de parabéns, porque todas as atividades foram atividades importantes para nós enfrentarmos a luta contra a reforma da Previdência. Também saudar a quem organizou o dia 22 de março. Dia 22, uma data construída e organizada com todas as centrais sindicais, que também foi bonito no estado. Mais de 27 cidades do estado de Santa Catarina ocorreram mobilizações, ocorreram passeatas, atos, panfletagem na porta das fábricas, das escolas e tudo mais. Mas eu quero aqui fazer, primeiro convite, mas uma orientação nossa de todas as centrais sindicais, que nós queremos levar este abaixo-assinado contra a reforma da Previdência de caminhão no Congresso Nacional. Porque nós queremos coletar milhões de assinaturas até 15 de março, para entregar no Congresso Nacional. Então, é muito importante que nas escolas tenha uma banquinha para coletar, no ponto de ônibus, aonde a gente puder. E hoje, a gente vai passar aqui, tá? E depois, no final, quando as fichinhas estiverem preenchidas, entregar ali na secretaria do Cinti, que está montada ali fora, deixar ali, porque nós precisamos coletar assinatura. Esse abaixo-assinado vocês encontram no site da Central Única dos Trabalhadores, da CSP com Lutas, da CTB, da Intersindical, da qual central que você se identifica. As centrais todas estão fazendo a coleta de assinatura. Tá? Então, o Cinti, enquanto CUT, vai procurar lá dentro do site da CUT para pegar. E um outro convite para o dia 26 de abril, na Assembleia Legislativa, às 14 horas, uma audiência pública com o senador Paim. Ele que vem fazendo as denúncias contra o que o governo diz que existe um déficit da Previdência, e ele está fazendo para fazer a CPI da Previdência, para ir a fundo, né, dessa dívida que não é nossa, e sim dos empresários e dos governos que não repassaram para a Previdência. Também tiramos de ir nos aeroportos, de Florianópolis, aqui de Jaguaruna, Joinville, Chapecó e Navegantes, pressionar os deputados para os deputados federais votar contra a reforma da Previdência. E o 1º de maio, que nós vamos construir junto nas regiões do estado com todas as centrais sindicais. Então, esse é o
o informe e gostaríamos de que nós da educação pegássemos junto o abaixo-assinado. Quero dar informe da Secretaria de Políticas Sociais e de Gênero, né, que é a minha secretaria. A gente realizou, junto com as regionais de Chapecó e Xanxerê, no mês de março, me desculpem, um encontro com educadores indígenas, foi um grande encontro, um bonito encontro lá na regional de Chapecó. Nós lançamos, em março, uma campanha de combate, regional de Xanxerê foi o encontro, obrigada, Alvete. Nós lançamos agora, no mês de março, uma campanha de combate à violência contra a mulher. Sou Cinti, luto pelo fim da violência contra a mulher. Nós estamos morrendo. Nós estamos sendo assassinadas todos os dias. E é mais do que necessário que a educação, que os educadores debatam com os estudantes, com os colegas e com a comunidade escolar a questão da violência contra a mulher, porque nós não podemos continuar morrendo. As mulheres que estão na frente, que participam de movimentos, que são ativistas na luta pela defesa das mulheres, choram todos os dias a morte de uma mulher. Nós choramos todos os dias e nós não queremos mais continuar chorando todos os dias o assassinato das mulheres. Assim como os negros não podem mais continuar chorando todos os dias o assassinato de um negro. Nós não podemos achar que é normal alguém morrer alvejado por 80 tiros numa ação do Exército. Não é normal e nós não podemos continuar achando que é normal. Nós vamos também agora, no dia 25 de abril, fazer o seminário de mulheres e a reunião do coletivo de mulheres. E no início de maio nós vamos realizar uma reunião com o coletivo de combate ao racismo e o coletivo LGBT do Cinti, para que a gente, então, organize atividades também com esses coletivos. Sou professor do Ursulina de Sena Castro, de Palhoça, Regional São José. Acontece que, quando terminou a greve de 2015, em junho, né, 2015, em agosto, o Conselho Regional de Educação Física, em parceria com a Secretaria de Educação, fez um curso de formação de um dia para professores. Então, eu cheguei, mais ou menos uma semana antes desse curso, eu cheguei na escola, e aí tinha o programa desse curso, né? E tinha do lado desse programa, anexo, tinha uma listagem de professores que poderiam fazer o curso. E aí eu olhei naquela listagem, meu nome não estava ali, naquela escola. Olhei na listagem da outra escola, que era de todas as escolas da Grande Florianópolis. Olhei na listagem da outra escola e meu nome também não estava. Aí eu fui questionar o diretor. Aí o diretor falou que grevista não poderia fazer aquele curso. Daí eu não me conformei. Questionei, falei com ele. Ele abriu o e-mail para mim, eu bati a foto de e-mail. Claro, fui fazer o curso, né? Jamais deixaria de ir nesse curso por causa disso. Mas aí eu resolvi, o ano passado, consultar o jurídico do sindicato. Então eu levei comigo, impresso, esse e-mail, está aqui no celular, eu imprimi. Levei a listagem de professores que poderiam fazer o curso, né, que não eram grevistas. E aí entrei com a documentação no Cinti. Um mês, mais ou menos, depois, chegou um documento do jurídico dizendo que não tinha prova suficiente. Eu não sou jurista, mas eu não consigo entender isso aí, como que um e-mail da própria secretaria dizendo que vai ter um curso de tal, hora tal, e tem anexo, tem o nome dos professores que podem fazer o curso. O nome dos grevistas não estavam lá. E aí o jurídico, né, não vou entrar no mérito aqui do jurídico, né, porque são muitas vitórias, muitas derrotas, isso é normal, mas eu gostaria de saber... Deu tempo? Está dando tempo. Se tem alguém do jurídico aqui, Aldoí, eu gostaria de saber como que um e-mail da secretaria impresso falando que tem uma listagem de professores que podem e que não podem fazer. Eu sugiro, Ramses, que você converse com o nosso secretário de Assuntos Jurídicos, ele está aí, o Robson, para ele poder buscar os esclarecimentos, tá certo?
Obrigado. Ok. Alvete? Eu gostaria de dar um informe da Secretaria de Aposentadas e Aposentados e Assuntos Previdenciários e depois um do Conselho. Nós, enquanto Secretaria de Aposentados e juntamente com a Secretaria do Jurídico e os nossos advogados, estamos realizando seminários e atendimento em todas as regionais do Estado. O Robson também está aí, que é o secretário do Jurídico. Então, tem sido feito, nós já fizemos em 7 regionais, e o que é que nós estamos solicitando? Que os professores da ativa, os professores aposentados, participem, venham tirar suas dúvidas com os advogados, agendem horário na sua regional e também participem do seminário, à tarde, à noite, depende do horário, mas na maioria das regionais está sendo agendado no período da tarde. Um seminário para os aposentados, que também poderão participar os ativas, aonde nós esclarecemos todas as dúvidas sobre as ações e também é feito um debate sobre a reforma da Previdência. Então, acho que é um momento importante de todos participarem, mobilizar, chamar o pessoal para que participem. Amanhã nós teremos em Joaçaba, sexta-feira em Caçador, aí na semana que vem, na terça-feira em Itajaí, na quarta-feira em Brusque, e assim sucessivamente até o final de maio, início de junho. Então, que todos participem e que também chamem a categoria aposentados e ativos para participarem desse momento. A outra questão do Conselho Estadual de Educação, nós estamos como relatora, juntamente com outro conselheiro, sobre as diretrizes da educação para a educação básica quilombola. Então, nós estamos fazendo uma resolução e um parecer. No ano passado, nós conseguimos, no final do ano, como houve a troca de governo, não teve tanta resistência que nós tínhamos, especialmente por parte do Deschamps, da Simone, o pessoal que estava na educação, conseguimos aprovar, com algumas questões em desacordo, que a gente queria, né, que fosse muito mais humanizada, a educação do campo e a educação indígena. E a quilombola, nós fizemos um debate com os quilombolas, professora e também alunos, e estamos, então, levando uma resolução para o Conselho, vamos discutir com a Secretaria de Educação na semana que vem, que são 12 anos que os quilombolas estão reivindicando. Então, nós gostaríamos que, né, pudéssemos, já que tem um outro relator, a gente precisa fazer toda uma conversa para poder garantir aquilo que os quilombolas querem, que a gente sabe que é gestão democrática, que é a escolha dos professores da própria comunidade quilombola, que é a pedagogia da alternância, as escolas na própria localização onde eles moram, e assim todas as questões, transporte escolar, formação continuada e demais questões que é o desejo deles e é o direito deles, que garante a resolução nacional e o caderno também das diretrizes. Obrigada. Eu tenho alguns informes aqui, são 2, na verdade. O primeiro informe é da CNTE, da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que está eu e a companheira Marta aqui, representamos, estamos na direção Executiva Nacional. Nós teremos agora, no próximo dia 22 ao dia 29 de abril, a 20ª Semana Nacional em Defesa da Educação Pública. Essa semana já é uma semana tradicional para nós da educação pública brasileira, e nessa semana nós teremos aí vários temas a serem discutidos nas escolas com os trabalhadores de educação, e o tema central ele está focado aqui no dia 24. Dia 24, o tema é a reforma da Previdência. Então, no site da CNTE, no site do Sint, tem lá o banner da 20ª Semana Nacional em Defesa da Educação Pública e tem os subsídios para que possa ser discutido nas escolas, distribuído aos trabalhadores e também à comunidade geral, para que faça o debate sobre os temas que estão ali sugeridos a cada dia, vai do dia 22 a 29. E o principal deles é a questão da reforma da Previdência, que depois, na análise de conjuntura, nós vamos debater um pouco mais o que fazer no dia 24, lá na escola, lá na regional, lá no nosso município, ok? Segundo informe, a CNTE também, diante de todos os ataques à educação pública, à privatização e essas questões que nós estamos acompanhando, nós lançamos também um concurso chamado Luz, Câmara
e ação. Esse concurso ele tem o tema de defesa da promoção da educação pública. São vídeos de 1 minuto. Esses vídeos podem ser feitos pela comunidade escolar, os pais, trabalhadores e estudantes e enviados para a CNTE. Tem um prêmio, né, um prêmio que é um prêmio simbólico, na verdade, né, é um salário do piso nacional para cada um dos segmentos. E também os vencedores desse concurso estarão convidados e participarão de um evento na Semana Paulo Freire, em Recife, Pernambuco, que vai ser logo ali em setembro. E nós estaremos apresentando, então, os ganhadores desse prêmio na 9ª Conferência de Educação da CNTE, que vai acontecer agora no mês de julho. Então, portanto, convidar a todos que entrem no site do Sint, da CNTE, veja esse concurso e veja o regulamento para poder participar. É importante a participação de todos para que nós possamos aí defender a escola pública. E um outro informe importante também é que nós tivemos reunião semana passada do nosso Conselho Nacional de Entidades e nós tiramos o dia 15 de maio como Dia de Greve Nacional da Educação contra a Reforma da Previdência. Esse dia é indicativo para que as centrais sindicais também possam indicar o Dia de Greve Nacional contra a Reforma da Previdência. Lógico que é indicativo, mas se as centrais não chamar, nós da Educação do Brasil, junto com outros sindicatos da educação em outros níveis, vamos fazer a greve nacional contra a reforma da Previdência. Por isso já estão convocando a todos a fazer esse debate, a discutir e a preparar. Do dia 24, preparar para a greve nacional do dia 15. Vamos mobilizar e vamos fazer essa greve. Obrigado, Vieira. Evandro. E depois o último, Alex. Eu sou o professor Evandro, sou secretário de formação do Sint Santa Catarina. E o meu informe aqui, e também divulgação, é do nosso programa de formação. As inscrições estão abertas, né? Vocês precisam procurar as regionais, através das regionais que vão se formar as turmas de, no mínimo, 25 participantes a 50 trabalhadores da educação que se dispõem a construir esse programa na regional. Nós tivemos aí 2 anos já com uma grande experiência, e agora no ano passado e agora no futuro também, a gente está com a parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul, e os certificados serão pela universidade, de 120 horas por eixo. Então nós estamos ofertando 12 grandes temas da educação, e grandes temas que formam para formação de lideranças. Então é importante, quem ainda não participou, eu sei que muita gente que está aqui, que eu estou percebendo, já participaram do programa, já estão fazendo, e se envolvendo. Há muitos depoimentos da importância e da qualidade do nosso curso, que é um dos cursos reconhecidos pela seriedade e o compromisso que a gente tem de formação dos trabalhadores. Então, a universidade tem esse compromisso também. O governo nos tirou esse direito de certificar, né? Somente as universidades e também seja o Sistema S, que é todos ligados aos empresários, pode certificar, e a maior entidade não pode estar certificando, mas nós, com essa parceria com a universidade, conseguimos superar isso e garantir essa qualidade. Então, todos e todas estão convidados, participem. Tem um folder aqui, ó. No final, as pessoas que têm interesse, estará na banca aí, para vocês podem adquirir e perceber aqui os nossos programas, o programa todo, e as datas é até o dia 25 de abril, porque a gente precisa fazer as inscrições, lançar para os sistemas e começar o programa de curso com bons professores, com uma grande qualidade. Os coordenadores que já tiveram esse compromisso, pedimos para os demais que ainda não fizeram nas suas regionais, que se empenhem
para que a gente construa aí uma unidade de todo o Estado, dar oportunidade aos trabalhadores de ter um excelente curso de qualidade e forma lideranças críticas e atuantes na nossa entidade e com certeza vai fortalecer. Obrigado pela atenção e um abraço a todos. Então, meu nome é Alex Borges Alano, estou aqui porque eu fui alvo de crítica, né, dos desafetos do deputado GC Lopes. Alguém, de repente, já viu aí na rede social, né? Ele colocou na rede dele a minha foto com os meus alunos e depois veio uma chuva de comentários ali, né, de desafetos em relação à minha atuação em sala de aula. Eu estava apenas com a camiseta contra a reforma da Previdência. Tem gente com a camiseta aqui, né? E as ofensas não foram dirigidas somente a mim enquanto professor, né? Se estende a todos os professores que lutam pelos seus direitos. Se estendeu à minha escola como unidade, como instituição. E se estendeu ao sindicato, né? Porque nos comentários depois abaixo, né, eles ofendem todos nós sindicalizados, todos nós professores. Então esse ataque não é a minha pessoa somente, mas é a figura do professor, que chamam de doutrinador aquele professor que luta, né, para formar nos alunos consciência crítica e autocrítica. Né? Que a gente ensina a ler o mundo de outras formas, a gente tem que mostrar o contraponto. A defesa da reforma o governo faz, com muitos recursos, afinal, né, em todas as mídias e na televisão, que custa horrores. Né? Nós não temos o mesmo poder para fazer o contraponto na mídia. Então a gente expõe aos alunos, sim, a proposta do governo e a contraproposta. Né? A gente mostra o outro lado da moeda, aquilo que o governo não mostra na mídia. Por que ele não chama, então, para um debate claro, justo, limpo, em igualdade de condições, né, à frente de todo mundo, sobre a reforma ou a não reforma? Mas não, ele prefere atacar nas redes sociais o nosso caráter. Né? Tem pessoas comentando lá a respeito de mim que não me conhecem. Como é que podem tirar conclusão a partir de uma frase numa camiseta? Dizendo que eu não domino a aula, dizendo que eu não tenho conhecimento, dizendo que eu sou imbecil. Né? E ao chamar-me de imbecil, chama de imbecis todos nós aqui. E ainda menosprezam os próprios alunos, né? Porque dizem que os alunos serão doutrinados como se eles fossem passivos, como se eles não tivessem consciência, né? Não tivessem capacidade para eles próprios, né, buscarem informações em todas as mídias. Eles têm o mundo em suas mãos, né, através da internet. Eles podem contrapor a nossa fala e têm essa liberdade. Quando a gente forma a consciência neles, a consciência crítica, é para criticar, inclusive, a nossa própria aula. E a gente tem 45 minutos de aula contra o resto do tempo na semana. Né? Os alunos não são mais aquelas pessoas desinformadas, né, sem acesso à comunicação. Então, eu incentivo eles, pesquisem, busquem outras fontes, pesquisem na internet. Né? Não fiquem somente com aquilo que o governo posta. Não fiquem somente com uma fonte. Aí depois vão acusar a gente de doutrinação. Doutrinação eles recebem em casa deles, quando os pais impedem que eles escutem a outra versão. Quando os pais querem botar em nós uma mordaça e não querem que a gente fale diferente do que eles ouvem em casa. Em casa, sim, eles são doutrinados. Em casa, eles são vítimas de doutrinação. Na escola, eles têm a oportunidade de ouvir outras vozes, dos colegas, dos professores. E eu não sou o único professor. Nós somos muitos professores, de todos os partidos, de todas as igrejas, de todas as crenças. Né? Então, eu exijo que se faça uma moção de repúdio contra esse ato, né, do deputado, que não foi só contra mim, foi contra todo mundo, como eu já falei. Né? E também eu quero que o jurídico me ajude a fazer a processá-lo, né? Porque ele também contribuiu para a minha calúnia, né? Difamação, o uso indevido da minha imagem, né? E caluniando nas redes sociais. Eu preciso da assistência jurídica para isso. Só pedir ao professor Alex, pelo menos um rascunho aqui da moção, para que a gente possa colocar em apreciação aqui na Assembleia, tá bem? Isso aí, obrigada, professor Alex. Agora, então, passamos para os informes do Conselho Deliberativo. O Aldoir vai passar os informes agora. Eu gostaria de bastante atenção nos informes do Conselho Deliberativo, porque eles também, depois, nós vamos colocá-los em apreciação, se não houver contrariedade, desta Assembleia. Então é muito importante que todas e todos estejam atentos, para que depois a gente possa ter maior facilidade no momento dos encaminhamentos, certo? Então, a primeira... Isso. Hoje é o que está faltando, porque quando nós damos aula, nós falamos com os nossos alunos. Silêncio, por favor. Tem gente falando. Obrigado, professor.
Obrigado, professor. Eu pediria encarecidamente, mais uma vez, às pessoas que precisem falar alguma coisa, que se dirijam ao lado. Nós temos espaços aqui próprios para isso. Agora, aqui dentro, nós precisamos de atenção. Então, a primeira questão é em função das nossas eleições. Houve um problema relacionado a uma regional que tem feriado, é dia do município, e não teria aula nos 2 dias da eleição. Em 2 regionais aconteceria isso nos dias previstos. Então, há uma proposta de alteração das eleições aprovado pelo Conselho Deliberativo em antecipar em 2 dias, para que nós não tenhamos a coincidência com o feriado dessas 2 regionais. Então, a alteração da data da eleição do Síndico de Santa Catarina, que estava previsto para o dia 13 e 14, para o dia 11 e 12 de 6 de 2019. Apenas alteração de, ao invés de ser na quinta e na sexta eleição, ela será então na terça e na quarta-feira. Segundo, fazer denúncia na Comissão de Ética da Alesc com pedido de cassação do mandato por quebra de decoro do deputado Gessé Lopes e Ana Carolina Campagnolo, e que inclusive está relacionado ao que aqui o professor Alex estava falando, tem a ver com essa questão aqui, certo? Esse encaminhamento tem a ver com o que ele falou. Terceiro, estudo jurídico para cobrança de multa diária do governo pela não retirada das faltas e descumprimento da Lei 716 de 2018. Aquela questão que o governo se comprometeu e até aqui as faltas ainda estão lá, que a gente então busque que o judiciário estipule uma multa. Pensar sobre a questão da saúde emocional para os trabalhadores em educação. Esta questão, o Conselho aprovou que será remetido para a Secretaria de Saúde do Trabalhador. A próxima direção do sindicato vai ter uma Secretaria específica de Saúde do Trabalhador. É uma coisa que foi aprovada no último congresso. Então, a partir da próxima gestão, nós teremos essa inovação, uma coisa boa para nós. E essa proposta vai ser remetida à Secretaria e depois será debatida, se implementa lá na próxima gestão. Outro ponto, continuar a campanha e mobilização para cobrança de nossa pauta salarial do governo do Estado. Fazer a discussão e trazer toda a comunidade escolar para o debate sobre reforma da Previdência e organizar juntamente com demais sindicatos e organizações e centrais sindicais a luta contra a reforma da Previdência, especialmente os atos do dia 24/4 e a greve geral dos trabalhadores e trabalhadoras, a greve geral dos trabalhadores e trabalhadoras, que é para o dia 15 de maio. Então, a nossa confederação, ela encaminhou que o dia 15 de maio será um dia de greve nacional do magistério. Mas, para além disso, está propondo às centrais sindicais que isso não seja uma coisa só do magistério, que nós tenhamos um dia de greve geral de todas as categorias de trabalhadores. O encaminhamento é o seguinte, pessoal: se as centrais assumirem como greve geral, será greve geral, mas se não, nós faremos a greve nacional do magistério, de todo o magistério do país. Nós vamos parar no dia 15, independente das demais categorias. Estamos propondo que todas as categorias venham conosco, mas de qualquer forma, esse é um encaminhamento aprovado no Conselho Deliberativo. E também a outra questão do dia 24/4 é que a semana do dia 22 ao dia 29 de abril agora, nós teremos a Semana Nacional em Defesa da Escola Pública. E dentro dessa Semana Nacional em Defesa da Escola Pública, é importante que nós debatemos isso com a comunidade, a importância de ter uma escola pública, mas que o dia 24 é o dia que dentro dessa semana está marcado a luta contra a reforma da Previdência. Então, a sugestão é que a gente leve esse abaixo-assinado que está circulando aqui, para que ele seja feito nas escolas, que seja inclusive encaminhado para as famílias, se for possível, e que também nesse dia se faça debate sobre a reforma da Previdência, se possível com a comunidade escolar na escola, né? E que também se faça atividades de rua para manifestar, para que todo mundo comece a despertar sobre essa questão da reforma da Previdência.
Nos atos do dia 24 do 4, dia de mobilização contra a reforma da Previdência, realizar coleta de assinaturas no abaixo-assinado, debate nas escolas, seminários e uma atividade de rua no final da manhã ou da tarde. É o que eu estava já explicando, né? No dia 15 do 5, greve nacional da educação com paralisação contra a reforma da Previdência e atos nos locais de residência dos deputados federais e senadores. Caso as centrais sindicais mudem a data do mês de maio, será aderido a esta nova data. Então, a nossa proposta para as centrais, pode ser que as centrais digam, não tem acordo em fazer a greve geral, mas não pode ser dia 15. Nós queremos que seja no dia 12, que seja no dia 19, isso para nós não importa. Se for greve geral, nós estaremos juntos, e nesse dia, então, que se faça ato nas casas, nas cidades dos deputados federais, que são, e senadores, que são os que vão votar na reforma da Previdência. Então, nós precisamos fazer essa pressão para cima desses deputados para que eles não votem contra o povo. Ida a Brasília para cobrar dos deputados federais e senadores de Santa Catarina que se posicionem contra a reforma da Previdência quando chamado pelas centrais sindicais ou pela CNTE. A gente sabe, a CNTE está diariamente lá no Congresso e no Senado e certamente em algum momento nós seremos também convocados para estarmos lá, porque não vai ser possível, por enquanto estão sendo chamados os estados mais próximos, os sindicatos mais próximos de servidores de todo o país e tal, mas também nós possivelmente seremos chamados e nós vamos então participar. E por último, fazer adesivos para carro e camisetas contra a reforma da Previdência para a utilização da categoria. E, finalizando, no dia de hoje, a realização de ato no final da Assembleia, em frente à sede, né, nos manifestando frente a essa resposta aqui totalmente evasiva, sem nenhuma conclusão favorável à categoria, lá na Assembleia, na Secretaria Estadual de Educação, e depois disso irmos até o INSS. O INSS que simboliza, né, a Previdência Nacional, é um órgão federal e como o debate da reforma da Previdência é nacional, nós faremos então esse ato lá no INSS. Então estes são os encaminhamentos do Conselho Deliberativo que nós estamos trazendo para a Assembleia, ok? Então na sequência agora, nós gostaríamos de convidar a Tamara para que ela viesse aqui para frente, pudesse, se preferir vir aqui para a mesa ou se preferir usar o pedestal, então ela que vai nos fazer uma fala agora sobre a reforma da Previdência. É um prazer estar aqui com o magistério catarinense, muitos professores, além dos profissionais de fora de sala de aula. Essa categoria que é tão importante, é a categoria que tem a maior capilaridade social e que tem condição de fazer um grande enfrentamento, assim como já fez contra a reforma do Temer. E por isso eu trouxe aqui uma série de informações e quero começar dizendo que a gente tem que entender que essa reforma da Previdência, ela não está apenas entre muitas aspas, né, mas ela não somente está propondo um aumento da idade mínima e do tempo de contribuição, né, se não bastasse aumentar o tempo que as pessoas vão ter que trabalhar para se aposentar, ela está propondo mudanças de caráter estrutural na Previdência Social. Vai mudar completamente a Previdência como nós conhecemos até hoje. Vou explicar por quê. Porque a Previdência Social, hoje, ela é mantida pelas contribuições dos trabalhadores, dos empregadores e do Estado. Portanto, ela é uma política pública. Ela não é simplesmente um seguro individual. É uma política pública que protege todos aqueles que trabalham. Também faz parte do sistema, né, de seguridade social, a assistência social, a saúde, e é uma política que ajuda a mitigar as desigualdades sociais num dos países mais desiguais do mundo. O que se está propondo agora com a reforma é uma destruição desse caráter, porque a Previdência vai perder o seu caráter de repartição, que é o seguinte: hoje
os recursos, né, que são captados, né, as contribuições dos trabalhadores, dos empregadores e os impostos são geridos pelo INSS e, né, no caso do regime geral ou no RPPS, né, que é o caso de vocês, é regido por um regime próprio. E isso muda completamente com a reforma. Com a reforma, cada um vai ter a sua conta individual, que vai ser gerida por um banco, não mais por um órgão público. Não é um caráter de poupança, simplesmente, de guardar o dinheiro, repor a inflação e aí te pagar lá na frente. Não é isso. São aplicações financeiras que serão geridas no mercado financeiro, que vão usufruir de juros. Mas, atenção, vai usufruir de juros porque vai correr risco de mercado. Esse risco de mercado, ele é remunerado, mas ele também gera uma enorme insegurança. Tanto é que 3 países aqui na América do Sul tiveram as suas previdências quebradas quando estavam no regime de capitalização. Foi o Chile, a Argentina e o Peru. Porque quando tem uma crise, ela se manifesta de maneira muito brutal no sistema financeiro. E as aposentadorias, então, elas estarão nesse sistema. Então, vão correr esse risco. Outro ponto fundamental de a gente ter claro sobre a capitalização é que 30 países no mundo já fizeram uma reforma previdenciária que foi para a capitalização. E a maioria desses países, 18, voltaram atrás. Voltaram atrás porque esse sistema fracassou. E não sou eu, Tamara, que estou falando isso, ou o Diese. Quem diz isso é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão da ONU, que fez um estudo mostrando que a capitalização ela aumentou as desigualdades sociais, ela aumentou as desigualdades de gênero e também serviu simplesmente para beneficiar os bancos e os gestores de fundos de investimento, que usufruem de taxas altíssimas de administração, que esse é outro detalhe, se a Previdência for capitalizada, a gente vai ter que pagar uma parte das nossas contribuições para esses gestores, certo? A segunda mudança que é muito grave e é de caráter também estrutural é a desconstitucionalização da Previdência Social. A desconstitucionalização, o que ela faz? Ela tira da Constituição as regras que hoje estão lá. Porque hoje, se os políticos quiserem mudar qualquer regra, eles têm que fazer uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. Para aprovar uma PEC, precisa de 3/5 dos votos dos deputados. Mas, com essa mudança que eles estão querendo fazer, as mudanças poderão ser feitas por meio de lei complementar. Lei complementar, gente, precisa só de maioria simples, que é 50% mais 1. Então, eles também estão abrindo as portas para mudanças futuras que vão retirar ainda mais direitos. Outra questão que vai sair da Constituição e que não vai estar na lei, nessa PEC, né, vai ser totalmente removido do texto, é a garantia anual dos reajustes. Porque hoje está lá escrito que o governo é obrigado a manter o valor real das aposentadorias. Então, as aposentadorias elas não sofrem arroxo. Tirando isso do texto, atenção aposentadas, atenção aposentados. As aposentadorias de vocês vão sofrer os efeitos inflacionários e a gente sabe que do que depende do governo, ele não dá nada para nenhuma categoria de trabalhadores ou de servidores. E o mais grave é que os aposentados eles não têm o mesmo poder de barganha dos trabalhadores da ativa. Vocês sabem muito bem que o maior poder de barganha de uma categoria de trabalhadores é o seu poder de fazer greve, né, gente? De poder parar o atendimento, de poder impedir a circulação e a produção de mercadorias. Mas os aposentados, eles já deram a sua contribuição, né? Eles
eles não estão mais na ativa, eles não podem fazer greve. Então, a retirada da garantia de reajuste é também uma questão gravíssima e que mostra que essa reforma atinge também aqueles que já conseguiram se aposentar. Outra questão fundamental para a gente ver que essa reforma ela vem para prejudicar os trabalhadores que mais precisam, os mais frágeis, é a restrição do abono salarial. Hoje, o abono ele é pago para todo mundo que recebe até 2 salários mínimos. E funciona como se fosse um 14º salário. Agora, a reforma da Previdência, além de mexer na Previdência Social, também está mexendo nesse direito, porque eles querem que o abono só seja pago para quem ganha até 1 salário mínimo. Então, por exemplo, aqui no nosso caso aqui de Santa Catarina, faz umas 2 semanas mais ou menos que foi reajustado o piso estadual. Então, os trabalhadores que estão hoje tendo seus salários regidos pelo piso, já perderiam completamente esse direito de receber o abono salarial. E isso atinge uma grande parcela dos trabalhadores de carteira assinada. Para vocês terem ideia, são 23 milhões de trabalhadores que perderiam o seu direito se essa proposta fosse aprovada. Isso significa metade dos trabalhadores que têm carteira assinada. Gente, como se não bastasse tudo isso, eles também estão promovendo um assalto aos direitos do magistério. Eles querem que os professores e as professoras trabalhem por 30 anos, aliás, que contribuam por 30 anos e que trabalhem até os 60 anos. Eu fiz umas contas para o caso dos professores ACTs, por exemplo, e uma grande parte contribui com apenas 10 meses por ano. Para um professor ACT conseguir conquistar os 30 anos de contribuição, ele vai ter que trabalhar 36 anos, certo? Então, isso também mostra que para os trabalhadores que têm uma maior insegurança laboral, né, que sofrem eventualmente com o desemprego, com a informalidade, esses serão muito prejudicados, porque vai ser exigido tanto o tempo de contribuição quanto idade mínima. E, em todos os casos, é necessário que se trabalhe 40 anos para garantir um benefício integral. Porque, gente, eles não estão fazendo transição para o valor do benefício, correto? O cálculo parte de 20 anos de contribuição, dando direito a 60% do benefício. E aí, a cada ano, aumenta 2%, até atingir 100% com 40 anos. No caso dos trabalhadores que ingressaram até 2004, né, até 2003, que têm direito à paridade e à integralidade, além de cumprir critérios como idade mínima, tempo de contribuição, tempo no cargo, tempo de serviço público, também tem que completar 60 anos para fazer valer a sua paridade e integralidade. Então, por esse motivo, a gente chama bastante atenção àqueles que estão prestes a se aposentar, principalmente no caso de vocês, professores e os servidores públicos, que não têm aquela regra do pedágio, tá? Para entender certinho como que fica, caso a caso, o DIEESE fez uma calculadora, tá? Se chama Calculadora da Aposentadoria. Tem um aplicativo para baixar, tem no site do DIEESE. O DIEESE também disponibilizou para o Sint poder botar no site do Sint. E esse é um instrumento fantástico, porque é só você saber colocar, né, o gênero, né, homem ou mulher, colocar se é trabalhador da iniciativa privada, se é trabalhador servidor público, coloca o tempo de contribuição, coloca o dia de nascimento e ele vai mostrar como que é hoje e como que fica a aposentadoria nos 3 casos, certo? Por tempos de contribuição, por idade e nas regras de transição. Dá para fazer para todo mundo, vocês vão conseguir manusear muito facilmente, tá? Então, eu faço esse apelo que vocês vejam a calculadora do DIEESE. Outra questão se refere ao cálculo da média salarial. Porque hoje, para calcular o valor do benefício, o INSS, né, o IPREV, eles fazem o expurgo das 20% menores contribuições, certo? Então,
aquele trabalhador que teve um período na sua vida que contribuiu com menos, né, esses 20% menores salários, né, 20% menores contribuições são expurgadas da média. Agora o governo quer incluir tudo. Tá? Eles vão fazer um cálculo de 100%. Então, se tu começou lá a tua vida laboral fazendo 10 horas, por exemplo, numa escola, vai baixar o valor do teu benefício, porque isso não vai mais ser desconsiderado. Gente, a gente fez vários testes lá, estudamos vários casos lá no GIESE, o pessoal que trabalha em outros sindicatos de professores no Brasil, e a gente viu que essa reforma é especialmente cruel para aqueles que estão para se aposentar, principalmente se for professora. Tá? As professoras estão entre os maiores prejudicados com a reforma da Previdência, que é o grupo, né, que foi eleito para ser mais massacrado com essa reforma. Professoras pobres, que precisam do benefício de prestação continuada, e trabalhadores rurais. Tá? São esses 3 grupos. Claro que todos os outros, né, homens, servidores públicos, todo mundo sai prejudicado, mas se a gente considerar em relação aos direitos que estão perdendo, são essas 3 categorias. Bom, levando tudo isso em consideração, a gente lá no GIESE, né, nós chegamos à conclusão de que essa reforma ela vai destruir a Previdência Social, vai fazer todo mundo trabalhar mais para receber um benefício menor, vai aumentar as desigualdades sociais e de gênero, principalmente no caso do magistério, porque ela não distingue professores e professoras. Vejam, eles estão exigindo a mesma idade e o mesmo tempo de contribuição para homens e mulheres do magistério. E a gente sabe que 80% do magistério é formado, né, daqueles que estão em sala de aula, da educação básica, é formado por professoras, né, por mulheres. E, então, para iniciar a finalização da minha fala, eu quero dizer que o governo não levou em consideração as conclusões da CPI da Previdência, que foi feita em 2017, ouviu cerca de 150 especialistas e mostrou que não existe déficit da Previdência. Mostrou também que, se a gente for ver tudo o que as empresas devem para o INSS, tudo o que eles sonegam, se a gente for ver os impostos que deixaram de ir para a Previdência e que deveriam ter financiado, a Previdência teria 3 trilhões a mais. Gente, 3 trilhões é o triplo do que o Paulo Guedes quer economizar com a reforma. E, aliás, falando do Paulo Guedes, ontem ele deu uma declaração muito esclarecedora. Vocês já viram ele falando que ele quer economizar 1 trilhão com a Previdência, né, com a reforma. E os mais ingênuos ou aqueles mais maliciosos diziam que esse 1 trilhão poderia vir para a saúde, para a educação, para a segurança pública, né, que a gente economiza de um lado e aí pode gastar do outro. Quem já é mais atento, tem um pouco mais de memória, lembra que os gastos públicos foram congelados por 20 anos, então já não caía nessa lorota. Mas, para quem ainda tinha alguma dúvida, ontem ele deu uma declaração de que esse 1 trilhão vai servir para migrar da repartição, que é o sistema atual, que eu estava explicando lá no início, para capitalização. Então, é 1 trilhão para favorecer o sistema financeiro, os banqueiros e os gestores dos fundos de previdência. Porque, claro, é de onde ele veio, né, gente? Ele tem vários esquemas aí nas costas, está respondendo na justiça por desvios, por má gestão de fundos de previdência. E agora, realmente, finalizando, como economista, eu tenho muita tranquilidade e convicção em dizer que a reforma da Previdência não vai resolver a economia, certo? Não é fazendo reforma da Previdência, tirando direitos, que a economia vai melhorar, porque isso vai comprimir ainda mais a demanda, certo, da economia, porque vai reduzir a renda das famílias. E existem outras medidas de caráter econômico que o governo poderia tomar e que essas sim trariam um alívio para o que eles chamam, né, de déficit da Previdência, que seria aumentar o trabalho formal, certo? Fazer
com que mais pessoas tenham carteira assinada, a carteira de verdade, não aquela verde e amarela que o Bolsonaro quer fazer. Também tirar os impostos do consumo e cobrar dos ricos, fazer os impostos serem cobrados na renda de fato de quem ganha bem e não nós, né, meros mortais, que temos que pagar um imposto de renda tão alto. E, mais do que isso, elevar a produtividade da economia. Isso é o essencial para lidar com o aumento da expectativa de vida. Investimento em ciência, em tecnologia, nas universidades, certo? Indústrias, tudo isso serve para conseguir lidar com os efeitos de longo prazo do aumento da expectativa de vida, que é algo fantástico. A gente deveria estar comemorando o aumento da expectativa de vida, certo? E aí, finalizar dizendo que mexendo na Previdência, como eles querem, as coisas só vão piorar. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando eles, após a aprovação da reforma trabalhista. Vocês lembram, né, que eles diziam que tinha que tirar direitos trabalhistas para criar empregos, né? Já passou quase 2 anos e esses empregos não apareceram, tá? O desemprego continua elevadíssimo. Saiu um dado que 22% dos lares brasileiros estão sem nenhuma renda do trabalho, certo? O que serviu a reforma trabalhista foi para aumentar o grau de exploração sobre aqueles trabalhadores seletistas e chamar a atenção que não é tirando direitos que vai resolver a economia. E, por último, eu quero reforçar de novo. Baixem a calculadora do Diese, é um grande instrumento e vocês são uma categoria importantíssima. Vocês foram protagonistas na luta contra a reforma do Temer. Foi graças ao magistério que foi feita a grande greve geral do dia 28 de abril. Vocês foram a categoria que mais se mobilizou, que mais se fez presente no Ocupa Brasília. Para quem, eu sei que muita gente estava lá levando bomba na cabeça, né? Porque foi tudo jogado, né? Bomba e gás lacrimogêneo lançado de helicópteros em cima das pessoas que estavam ali lutando pelos seus direitos de maneira completamente democrática. Então, já vencemos uma batalha, tá? E a gente tem que se animar, fazer o trabalho de formiguinha, porque essa é uma das grandes batalhas da nossa vida. Obrigada.